Antes da invenção dos carros, a principal forma de locomoção das pessoas era por tração animal. Foi no século XVII que o inventor Nicolas Cugnot criou o primeiro veículo a vapor. Essa primeira versão de automóvel utilizava a mesma ideia que os trens a vapor utilizavam para se locomover. Tinha uma caldeira na parte dianteira e o controle de sua direção era manual. Depois do veículo do Cugnot, surgiu a primeira patente de um veículo com propulsão própria, mas isso só foi acontecer em 1789 pelo americano Oliver Evans. O mais interessante é que esse também foi o primeiro carro anfíbio do mundo, porque o carro do Evans ele não só se deslocava na terra, mas ele também se deslocava na água como um barco. Mas foi só na segunda metade do século XIX que surgiu o primeiro motor de combustão interna. Isso aconteceu em 1860 e ele foi criado pelo belga Etienne Lenoir. E em 1876, um alemão chamado Nikolaus Otto criou o motor de 4 tempos que nós conhecemos hoje. O princípio de funcionamento e a mecânica desse motor são basicamente os mesmos até hoje. Em homenagem ao criador, que é o Otto, o motor de combustão interna ele é conhecido como motor de ciclo Otto. Nesse mesmo período, haviam outros pesquisadores e inventores trabalhando nos seus próprios projetos de veículos, e foi então que surgiram os primeiros carros elétricos e híbridos do mundo. Tanto que no início do século XX, 28% dos veículos produzidos nos Estados Unidos eram elétricos, mas ocorreram 2 eventos que mudaram a forma como os carros seriam produzidos a partir de então. O primeiro evento ocorreu ainda no final do século XIX, quando o alemão Carl Benz inventou o conceito de carro que a gente usa até hoje, e o segundo foi a criação da famosa linha de produção do Henry Ford. A linha de produção do Ford fez com que o preço do custo de produção do veículo reduzisse muito. Nessa mesma época, ocorreu uma queda no preço do petróleo. E aí, outros fatores também contribuíram, como a facilidade de abastecimento dos veículos a combustão contra os elétricos, maior autonomia. Tudo isso fez com que os motores a combustão interna ficassem mais atraentes para o consumidor, fazendo com que esse mercado se desenvolvesse mais rápido que os outros. O maior problema é que os motores a combustão são extremamente ineficientes. O atrito dos componentes internos gera muito calor e consome muito combustível. E como a mecânica desses motores praticamente não mudou nos últimos 100 anos, coube à eletrônica e outras tecnologias a tarefa de torná-los um pouco mais eficientes. Um exemplo disso é a injeção eletrônica, que para muitos é apenas a substituição do carburador, mas na verdade a injeção é um sistema de alimentação que tem diversos componentes, muitos deles são sensores, que estão trabalhando todos juntos com um único objetivo: aumentar a eficiência do motor e tentar diminuir o consumo de combustível. O tratamento de gases de escape ajuda a diminuir as emissões. A regeneração de energia das frenagens ajuda a alimentar o sistema elétrico. Novos motores são turbo, o que faz com que eles aumentem a sua potência sem necessariamente aumentar a cilindrada. E cada vez mais se usa o plástico para substituir algumas das partes metálicas do motor, diminuindo o seu peso e, consequentemente, aumentando o seu desempenho. Todas essas tecnologias reduzem o consumo de combustível e aumentam a eficiência do motor, mas o principal continua lá, que é a câmara de combustão, a parte do motor que é mais ineficiente. Então, um conceito do passado ressurge como uma proposta para o futuro: o carro elétrico. Embora o conceito seja tão antigo quanto o do motor a combustão, quando pesquisamos sobre carros elétricos na internet, por exemplo, independente do fabricante, a ideia geral está sempre associada ao futuro. Por isso as montadoras projetam esses modelos com design totalmente futurista. A maioria tem linhas tão arrojadas que lembram mais naves espaciais de filmes de ficção científica. Mas deixando de lado o design e falando um pouco mais sobre o funcionamento do carro elétrico, o grande diferencial são as baterias no lugar do combustível. Desenvolvidas a partir do princípio da pilha de volta, as atuais baterias de lítio armazenam a energia necessária para o funcionamento dos motores elétricos. Há também alguns modelos que utilizam células de hidrogênio. Essas baterias tornam esses carros mais econômicos e menos poluentes que os tradicionais carros com motor a combustão. Quando a gente compara um veículo elétrico com um veículo movido a gasolina, a gente percebe que tem muitas vantagens. Eles são mais silenciosos,
Eles apresentam o torque máximo no momento em que a gente pisa no acelerador, ele tem o menor custo por quilômetro rodado, é possível reaproveitar a energia das frenagens para recarregar as baterias e assim aumentar a sua autonomia, mas também tem alguns problemas, como o fato de gerarem muitos poluentes durante a produção, o carregamento é muito lento, muitos carros ainda apresentam autonomia muito baixa e o custo ainda é muito alto. Para você ter uma ideia, um Tesla no Brasil chega a custar quase R$1 milhão. Uma das maneiras de contornar esses problemas são os veículos híbridos, como explica o Sr. Márcio Alexandre Santos, que é da Kia Motors. Ele apresentou para a gente um modelo exposto no Salão do Automóvel em São Paulo. Elétrico, já que estamos falando de um veículo híbrido, com 2 propulsores. O que nós temos aqui? Motor a combustão. Aqui nós temos uma unidade de partida e geradora, que a gente chama de HSG, Hybrid Starter Generator. Depois nós temos aqui entre a transmissão DCT, que é uma transmissão dupla embreagem, Dual Clutch Transmission, o motor elétrico, que está entre a transmissão e o motor a combustão. Certo. E nós temos uma unidade de controle de potência, que faz o papel de inversor de frequência, porque o motor elétrico trabalha com corrente alternada e as baterias de lítio polimerizadas são baterias de corrente contínua. O motor trifásico, né? Que Exato, você comentou. motor trifásico de ímã permanente, assíncrono. E ali nós temos a unidade de controle da transmissão e do motor. Esse daqui, né? Isso, são 2 unidades de controle. Tá bom. Esse daqui Essa é uma caixa de fusível, uma caixa block que nós chamamos, onde você tem os relés e fusíveis de proteção para o sistema. Ah, legal. Isso são relés e isso são fusíveis de proteção. Multifusível, que é um fusível de alta amperagem, para controlar a parte maior do sistema. Legal. Tá bom, é isso, Maurício. Muito obrigado. Muitos desses híbridos já estão presentes no nosso mercado e a cada ciclo novos modelos são incorporados. O fato é que apesar dos carros elétricos e híbridos não serem inventos da atualidade, a retomada e melhoramento desses conceitos está se mostrando o futuro da mobilidade urbana e uma parte importante do movimento contra o aquecimento global. Além disso, esses veículos são a esperança de evolução da eficiência dos carros. Os elétricos também representam uma mudança no conceito do carro, onde a consciência defendida pela ecologia recai sobre os velhos carros com motores a combustão, que até então eram vistos apenas como um símbolo de potência e poder, sem considerar eventuais danos causados por eles à ecologia do planeta Terra. Tendo tudo isso em vista, fica claro que a indústria, de olho nessas novas tendências, já está apostando bem pesado nisso. Falta agora você fazer a parte dessa mudança.